Romanos, capítulo 1, versículo 16. É um texto bem conhecido, que diz o seguinte: Não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. Vamos repetir todos? Não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. Bom, irmãos, a vergonha, ela se manifesta várias vezes em situações em que acaba nos travando. E muitas pessoas sentem até vergonha de falar do Evangelho. Pessoas de dentro da igreja sentem vergonha de falar do Evangelho em algumas situações. Não há uma época da minha vida que eu não tenha sido cristão. Desde pequeno, eu nasci num lar metade católico romano, metade protestante. Então eu era cristão nas duas vertentes. Até que meu pai decidiu se tornar protestante também, então eu virei totalmente protestante. Mas antes disso acontecer, minha mãe me levava para a igreja. E eu sou daquela geração que dormia embaixo dos bancos nos círculos de oração. Eu cresci ouvindo a palavra. Eu cresci ouvindo pregações, eu cresci ouvindo sermões. Eu cresci numa época em que o Evangelho era respeitado. Hoje em dia o Evangelho está banalizado, mas na época em que eu era pequenininho, o Evangelho era respeitado. Quando se dizia, ali vai um crente, as pessoas diziam, é um crente de verdade, é uma pessoa de Deus. Hoje em dia o Evangelho está bem banalizado e muitas pessoas dizem assim, ali vai um crente, cuidado. Não se assuste, isso é uma realidade que vivemos hoje. Mas isso não impediu, eu crescer dentro da igreja não impediu de muitas vezes eu ficar travado e não falar de minha fé, não compartilhar de minha fé com as pessoas. Eu fui morar na Escola Agrotécnica Federal de Barreiros, quando eu tinha faixa de 15 anos de idade, e muitas vezes eu via irmãos de fé, irmãos na fé, sendo massacrados por críticas, por perseguições dentro da escola. E eu assistia aquilo e não tomava partido. Eu era tipo um agente secreto da igreja, sempre me esquivando, sempre usando a desculpa, não, eu não sou pastor, não tenho responsabilidade de pregar para ninguém. Eu vivi uma filosofia que dizia o seguinte, bom, a forma correta de viver o cristianismo é não forçar ninguém a se converter, então eu não preciso falar da minha fé para ninguém, eu vivo ela, só eu e Deus, tá bom. Quando na realidade o que eu senti era um acanhamento de compartilhar a minha fé. Ora, se eu falar de Jesus para as pessoas, e se elas fizerem uma pergunta que eu não souber responder, e aí, como é que fica? Mas, graças a Deus, a partir dos 17 anos, eu comecei a estudar a palavra de Deus de verdade. Se agora eu vou ler a Bíblia de verdade. E fui impactado pelo Evangelho. E aquilo transformou minha vida. Aquilo me levou a ter uma visão diferente da fé. E aí eu entendi o que é que Paulo dizia: não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Quando eu realmente coloquei a minha fé em Cristo, eu entendi o que é que o Evangelho causa nas pessoas. E aí vem a pergunta, por que então
eu devo compartilhar o Evangelho? Eu separei aqui alguns pontos que diz o seguinte: algumas respostas para essa pergunta. Por que então devemos compartilhar o Evangelho sem nos acanhar? Em primeiro lugar, porque o Evangelho é verdadeiro e purificador. Por que você deve compartilhar o Evangelho? Porque o Evangelho é verdadeiro e purificador. Fale isso agora. O Evangelho é verdadeiro e purificador. Mais convicção, vamos lá. O Evangelho é verdadeiro e purificador. Em João 17:17, Jesus orou por seus discípulos e disse o seguinte: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E antes disso, em João 15:15, ele diz o seguinte: quanto a vós, já estáis limpo por causa da palavra que vos tenho falado. Note que a palavra de Deus, ela apenas não contém a verdade, ela é a verdade. Aí uma coisa que você vai notar bem interessante, que Jesus diz em João 14:6, eu sou a verdade. O Evangelho é a personificação de Cristo. O Evangelho, ele é purificador, é santificador. O Evangelho é a verdade. Quando cremos que Cristo é a verdade, aí nós entendemos o que é que o apóstolo João escreve quando ele diz: o Verbo se fez carne e habitou entre nós. O Evangelho é a verdade. O mundo está cheio de mentiras. Tudo que você vê aí fora são mentiras. Satanás, ele usa os meios mais sórdidos para apresentar mentiras como se fossem verdade, iludir as pessoas, induzi-la ao erro. É responsabilidade da igreja levar o Evangelho da verdade transformador para que vidas sejam resgatadas do inferno. Muitos hoje estão indo para o inferno porque pessoas que têm a verdade em suas mãos, pessoas que têm a verdade em seu coração, estão se negando a falar do Evangelho. E aí, agora eu sinto vergonha, não do Evangelho, mas de minhas atitudes de antigamente. Quantas pessoas deixaram de ser salvas porque eu me acanhei em falar do Evangelho? Quantas pessoas poderiam ter sido resgatadas de suas vidas de promiscuidade, porque isso tinha muito no internato onde eu morei. Vidas de pessoas que acabaram sendo destruídas pelo álcool, pelo uso de drogas. E eu me envergonhei de falar do Evangelho. Certo dia, eu dou graças a Deus pelas redes sociais por isso. Certo dia eu estava no Facebook e eu encontrei alguns amigos da escola agrotécnica, onde eu morei. E comecei a conversar e tal. Ah, lembra de mim, o pé de pano? Era meu apelido, tá, gente? É o pé de pano. E o rapaz, pé de pano, como é que tá? Quanto tempo? Você está fazendo o que da vida? Agora eu estou em Portugal. Está fazendo o que em Portugal? Missão. Tu se tornou crente, rapaz? Se converteu? O cara era perdido no álcool e em tudo que você pensar de coisa ruim, ele fazia. Virou missionário, está em Portugal. Aí ele me pergunta: e tu está fazendo o que hoje? Eu digo: eu sou pastor. Tu? Que exemplo de crente eu era, hein? Tu? É. O Evangelho, graças a Deus, me transformou, me purificou, e eu dou graças a Deus por isso.
Segundo lugar, por que eu devo compartilhar o Evangelho sem me acanhar? Porque o Evangelho é poderoso para a salvação e transformação da vida de qualquer pessoa que crê. A Bíblia afirma em Romanos, capítulo 10, você pode acompanhar a leitura comigo? Romanos 10, versículos, a partir do 13. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Como ouvirão? Como terão suas vidas transformadas se ninguém pregar o Evangelho? Eu contei esse testemunho ontem, eu vou repetir ele hoje. Atuei num contexto, sertão da Paraíba, na época que eu estava em preparação para o ministério, estava estudando, estava fazendo seminário, e fomos evangelizar um povoado no sertão para a reabertura de um trabalho. A igreja que atuava naquela localidade tinha fechado e agora estava querendo reabrir, e fomos lá fazer esse trabalho de evangelismo. E já no fim da tarde, depois de andar em vários arruados, para quem não sabe o que é um arruado, é como se fosse uma vila, no meio do nada, pertinho de lugar nenhum, no meio do sertão da Paraíba. E havia vários arruados com as casinhas aqui e ali. E eu cheguei num sítiozinho bem afastado, o último do arruado, lá onde quase ninguém chega. Sabe onde Judas perdeu as botas? O sítio ficava onde ele perdeu as meias. Depois um pouquinho. E quando eu cheguei lá e bati palmas, eu cheguei com a Bíblia debaixo do braço e bati palmas na porteira assim. Tinha um senhor com a foice capinando, cortando algum mato lá, e ele olhou assim. É negócio de crente, é? Se passar da porteira, eu jogo a foice. Eu digo, e o que foi que eu fiz para o senhor, homem? Tudo que é crente que chega aqui vem falar mal dos meus santinhos. Tudo que é crente que chega aqui diz que é tudo capeta, que é tudo do cão, que isso é coisa do inferno. Mas eu vim falar de um santo para o senhor, homem. Como é que eu vim falar mal do seu santinho se eu vim falar de um santo para o senhor? Meus irmãos, eu estava contando ontem e eu digo, eu nunca pensei tão rápido no nome de um santo. Porque quando aquele homem estava com a foice na mão, olhando para a minha cara, um cara de poucos amigos, eu disse, eu vim falar de um santo para o senhor, e ele disse, qual é o santo que você veio defender? Eu olhei para ele e disse, São Jesus do Bom Começo. Aquele homem olhou para mim assim com a cara desconfiada, ele disse, São Jesus do Bom Começo. Eu disse, meu filho, Senhor do Bom Fim eu já ouvi falar, mas Senhor do Bom Começo é a primeira vez que eu estou ouvindo. Pois entra aí, entre. Eu digo, olha, Evangelho abrindo portas. E ele me fez sentar do lado de uma estátua do Padre Cícero. É mais ou menos desse tamanho assim. E aí eu comecei a compartilhar da palavra de Deus com aquele homem, do lado da estátua que era símbolo da fé dele. Aquelas portas tinham se fechado porque outros que foram compartilhar o Evangelho, que não sentiram vergonha de compartilhar o Evangelho, foram lá, mas foram compartilhar de forma errada. Porque quando entraram naquela casa,
pegaram o símbolo de fé daquele homem e disseram: isso aqui é do cão, isso aqui é do diabo. Lá em Garanhuns, depois eu concluo a história, tá? Lá em Garanhuns, assim que chegamos lá, eu comecei a trabalhar com duas famílias que não eram cristãs protestantes, elas eram católicas romanas. E eu comecei a trabalhar com eles o evangelho a conta-gotas. Foi um milagre eu ter conseguido chegar na sala deles uma vez por semana. E eu pregava de frente à estátua de uma santa lá, da Nossa Senhora da Aparecida. Toda semana, uma vez por semana, eu estava lá e sentava naquele sofá e aquela santa ficava lá na minha frente e eu nem errei para você, tá? Eu quero é palavra. E comecei a compartilhar o evangelho com aquela família. E não toquei no santo deles, na santinha deles. Passou-se 3 semanas e a santinha lá. Na 4ª semana eu cheguei e comecei a compartilhar a palavra de Deus. E a dona da casa chegou e disse: pastor, o senhor não está vendo nada de diferente não na sala? Eu disse: o que foi essa? Clóvis tirou a santa daqui. Eu disse: que bom. E ela foi para onde? Não sei, ele deu destino a ela. Não está mais nessa casa. O poder transformador do evangelho levou aquela família a perceber que as tradições, o sincretismo religioso não compactuam com o evangelho. Aquela família foi transformada. E continuando agora com a história do sertão, eu sentei do lado daquele padre Cícero. Eu disse: como é o nome do senhor? E o homem da casa disse: eu sou o senhor Antônio. Eu digo: senhor Antônio, ok. Senhor Antônio, o senhor acredita que a Bíblia é a palavra de Deus? Sim, acredito. Senhor Antônio, o senhor tem uma Bíblia? Tem. Pegue sua Bíblia. E o senhor Antônio pede à mocinha da casa lá, uma menina que estava lá, que pegue a Bíblia, que estava numa gaveta amarrada com um lenço. E ela traz aquela Bíblia segurando com o maior cuidado do mundo. A Bíblia vinha amarrada com um lenço. Eu digo que ele foi o homem que amarrou a boca de Deus. Porque ele veio com... Senhor Antônio, se o senhor crê que essa Bíblia é a palavra de Deus, por que o senhor está amarrando a boca de Deus, senhor Antônio? Não, porque o padre disse que isso aqui é uma coisa muito poderosa, é muito forte, a gente não pode estar usando assim para qualquer coisa não. Não, mas pegue aí sua Bíblia. Senhor Antônio, vamos ver o que a Bíblia fala a respeito dos seus santinhos, antes de eu compartilhar do meu. Senhor Antônio, a Bíblia está dizendo aqui: tem olho, mas não vê. Ele já viu o senhor? Não. Já piscou o olho para o senhor? Não. Então para que eu vou falar mal do seu santinho? Se ele não está me vendo, não está vendo o senhor, ele está aqui quietinho, parado na dele. Tem boca, mas não fala. Ele já disse um oi para o senhor? Não. Ele já falou qualquer coisa para o senhor? Não. Então para que eu vou falar mal do seu santinho se ele está calado aqui na dele, não está fazendo nada? Tem mão, mas não faz nada. Está aqui parado segurando esse cajado e o chapéu o tempo inteiro. Tem pé, mas não anda. Ele já correu pela sua casa? Não. Então, por que eu vou falar mal do seu santinho? Agora deixa eu falar do meu santinho para o senhor. E comecei a compartilhar a respeito de Jesus. São Jesus do bom começo. E é um bom começo quando se entende o que Jesus pode fazer por nossas vidas. Meus irmãos, a única pena que eu tenho é que aquele homem, ele não se entregou a Cristo naquele dia. Mas as portas ficaram abertas e ele disse: olha, agora
qualquer um dos que for feito você pode vir aqui, a hora que quiser. Mas as portas ficaram abertas naquela casa para que o evangelho voltasse ali. Portas que tinham sido fechadas acabaram sendo abertas. Porque o evangelho, ele transforma vidas. O evangelho transforma situações. O evangelho, ele é poderoso para trazer salvação à vida das pessoas. É isso que Paulo disse no versículo 16 do capítulo 1. Pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Em terceiro lugar, por que eu devo compartilhar o evangelho sem me acanhar? Porque o evangelho é palavra e ação que fazem diferença. Não adianta nada ficarmos só nas palavras sem ação. Também não adianta nada termos ação sem palavra. No Evangelho de Mateus, capítulo 5, a partir do versículo 13, Jesus diz o seguinte: Vós sois o sal da terra. Mas se o sal perder o sabor, com que se há de salgar? Para nada mais serve, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Nem se acende uma lâmpada e se coloca debaixo de uma vasilha, mas no candelabro. Assim ilumina a todos os que estão na casa. Assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Você já comeu uma comida insossa? Um feijão insosso chega e fica doce. Se você põe um pouquinho de sal, ele faz toda a diferença. Não é verdade? Não sou especialista em culinária, não sou nenhum masterchef, mas eu sei que se eu botar sal na comida, eu vou ter um gosto diferente. Fala, Senhor. Você já entrou numa sala escura e descobriu para que serve o dedo mindinho? Para quem não sabe para que serve o dedo mindinho, é para bater na esquina dos móveis, numa sala escura. Mas quando você acende a luz, ela faz toda a diferença. O evangelho, ele tem que fazer diferença através de suas palavras, através de suas ações. Para que, como Jesus falou aqui, diga: assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. O evangelho tem que fazer diferença. Através do que falamos e através de como agimos. O evangelho não é só palavras bonitas ditas num púlpito ou numa praça. O evangelho, quando ele causa transformação de vida, automaticamente ele gera em nós um sentido de urgência de levar essa mensagem que transforma a vida. Isso se reflete nas nossas ações. O nosso coração começa a pulsar de uma forma diferente para situações de risco social. E começamos a agir de forma diferente. Eu vi uma história que aconteceu numa das praias do México. A maré baixou e várias estrelas do mar ficaram encalhadas na areia. Eram muitas. E um menino que morava ali perto, ele vendo aquelas estrelas ali, e o sol começa a despontar e começa a aquecer, e muitas estrelas do mar que estavam ali na beira da praia começam a morrer de insolação.
E aquele menino sozinho na praia começou a pegar uma estrela, olhava, ela está viva. Ia lá e jogava na água e voltava, essa estrela aqui, ela está viva. Aí pegava e ia lá e jogava na água, e assim ele continuou, e o sol foi esquentando, e ele sentindo a urgência de cada vez ir mais rápido para jogar as estrelas do mar dentro da água. E um senhor que estava de férias ali, passando na praia, ele chegou e disse: ô menino. E o menino continuava, pegava estrela e jogava, pegava estrela e jogava. Ei menino, tem muitas estrelas no mar aí e elas vão morrer. Você acha que você vai fazer diferença fazendo isso aí? E foi na hora que o menino pegou uma estrela do mar, ele correu e jogou ela na água e disse: para aquela estrela do mar eu fiz a diferença agora. E continuou pegando as estrelas no mar e jogando. Muitas morreram. Mas aquelas que ele conseguiu botar dentro da água, elas escaparam. Muitas pessoas lá fora, seria utopia nossa achar que todos que estão lá fora vão se salvar. Mas aqueles onde podemos fazer diferença, então façamos a diferença. Não nos acanhemos de falar do Evangelho. Deixe o Evangelho transformar primeiro dentro do seu coração, e você sentir a urgência de falar desse amor que transforma vidas. E você vai topar com muitos seu Antônios por aí. Você vai topar com muitos Clóvis também. Pode ser que a pessoa escute o Evangelho aquela vez e continue lá com seu santinho. Mas pode ser que à medida que a pessoa escuta o Evangelho, ela abandone as suas práticas pecaminosas, as suas idolatrias, a sua vida de promiscuidade, a sua vida nas drogas. E o Evangelho acaba transformando a vida da pessoa. Quando somos confrontados pelo Evangelho da paz, quando somos confrontados pelo Evangelho transformador, quando temos nossas vidas conduzidas a uma mudança radical, a uma verdadeira conversão. Porque antes, como eu falei no começo, eu ia à igreja, participava dos cultos, participava das reuniões, decorei João 11:35 para citar em todos os cultos de criança. Jesus chorou e me sentava. Tive uma vida de casa para igreja, de igreja para casa. Mas só quando eu fui confrontado pelo Evangelho, foi que eu perdi a vergonha de falar do Evangelho. E quando eu resolvi falar do Evangelho, aqui estou eu. Trabalhando para a transformação de vidas, para a edificação de vidas. Entendendo que a urgência do Evangelho leva pessoas a sair da condenação, da danação eterna no inferno, e leva as pessoas à sua maravilhosa luz, porque é isso que Jesus faz. Pega aquele que não valia nada antigamente e leva à sua maravilhosa luz. Uma coisa que eu ouvi ontem aqui, da irmã da capelania, como Jesus trabalha. Um rapaz que se acidentou, o hospital não ia nem operá-lo, porque disseram: não, ele sempre dá entrada, no estado que ele está, ele vai acabar saindo daqui, a gente vai gastar material à toa, porque ele vai entrar aqui depois, vai ser operado, quando for lá fora ele pode ser atropelado de novo e vai acabar morrendo, então não vamos operar não. E quando Jesus causou transformação naquela vida, a situação dele mudou e o hospital acabou operando ele. É assim que Deus trabalha. É assim que o Evangelho trabalha, transformando vidas, transformando situações. Nós conseguimos perceber a ação de Deus em tudo que falamos e em tudo que fazemos. Mas isso só acontece quando somos confrontados pelo Evangelho, quando temos nossas vidas transformadas. Porque se assim não for, continuaremos acanhados sem falar do Evangelho. E não poderemos dizer como Paulo: eu não me envergonho do Evangelho,
porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Avalie sua vida. E agora eu confronto você. Avalie sua vida. Você não precisa falar nada. Baixa a sua cabeça, feche seu olho. Agora. E avalie sua vida nesse momento. Há algo que lhe impede de falar do Evangelho ao seu vizinho? Eu não conheço vocês, eu vim de tão longe. Não sei como é o seu dia a dia, não sei qual é a sua rotina, mas há algo que lhe impede de falar do Evangelho, que transforma vidas, para o seu colega de trabalho? Há algo que lhe impede de falar do Evangelho, que confronta você, a seu amigo de escola ou de faculdade? Ore comigo. Deus, em nome de Jesus, Pai, nós te pedimos, Senhor, que o Teu Santo Espírito esteja cada vez mais, Senhor Jesus, tocando em nossos corações, nos levando a perceber, Senhor Jesus, a urgência de falar do Teu amor que transforma vidas. Pai, se quisermos acelerar a Tua volta, Senhor, mostra-nos a necessidade, Senhor Jesus, de pregar o Evangelho a toda a criatura, pois aí virá o fim. Deus, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, ó Pai, mostra-nos essa urgência da vitalidade do Evangelho que transforma a vida, Senhor Deus. Pai, retira de nós qualquer entrave, qualquer acanhamento, qualquer timidez de compartilhar essa palavra que transforma a vida, Senhor. Pai, em nome de Jesus, apresenta-nos situações em que o Evangelho possa fazer diferença e dá-nos, Senhor Deus, coragem de compartilhar a Tua palavra e levar pessoas a se chegar a Ti, ó Pai, e reconhecer os seus pecados e terem suas vidas transformadas, santificadas, purificadas. Deus, em nome de Jesus, que cada um dos que estão neste lugar e cada um que ouvir esta palavra, Senhor Deus, tenha o seu coração transformado, tenha o seu coração inquietado para a urgência da pregação do Evangelho, Pai. Ó Deus, que não venhamos nos envergonhar de falar do Teu amor, de falar desse amor que transformou nossas vidas, ó Pai, que nos tirou, ó Pai, de um lamaçal de pecados e nos conduz agora, Senhor Deus, à Tua maravilhosa luz. Pai, em nome de Jesus eu oro pela vida de cada um dos Teus filhos que estão neste lugar, Senhor. Espírito Santo de Deus, incomoda em seus corações, para que eles percebam, Senhor Jesus, que tudo quanto foi compartilhado aqui hoje, ó Pai, vem de Ti, Senhor Deus. Vem de Ti, ó Pai, e confronta as suas vidas e lhe alerta, Senhor Jesus, para esta necessidade de levar o Evangelho àquele que se perde. Em nome de Jesus. Amém.